Posso comer o milho das galinhas? Perguntou a filha da mendiga ao fazendeiro rico. Antônio Silveira estava verificando os sacos de milho empilhados no depósito quando sentiu um puxão leve na barra do seu paletó. Suas plantações eram as mais prósperas de toda a região de Campinas, e suas galinhas caipiras ganhavam prêmios em feiras por todo o interior de São Paulo. Foi quando ouviu uma vozinha trêmula que o fez parar de contar os grãos dourados. Ao abaixar o olhar, viu uma menina de cerca de 8 anos descalça, com o vestido marrom remendado em vários lugares e os cabelos loiros desgrenhados emoldurando um rostinho magro. "Moço, posso comer o milho das galinhas?" perguntou a criança, com os olhos castanhos brilhando de esperança. Antônio ajustou o chapéu preto na cabeça e a observou com espanto. Como aquela criança havia entrado em sua propriedade sem ele perceber? E mais importante ainda, quem era ela? "O que você está fazendo aqui, menina?" perguntou ele, tentando soar menos áspero do que realmente se sentia. "Eu sou a Helena", respondeu ela, levando as mãos pequenas ao estômago que roncava audivelmente. "Minha mãe não voltou para casa ontem, nem anteontem também." O fazendeiro observou a criança mais atentamente. Ela estava visivelmente faminta, mas havia algo em seus olhos que não era apenas desespero, era determinação. Uma qualidade que ele respeitava, mesmo vinda de alguém tão pequeno. "E você acha que pode simplesmente entrar na minha propriedade e pedir comida que é dos meus animais?" questionou Antônio, cruzando os braços. Helena não se intimidou. Pelo contrário, deu um passo à frente. "Eu vi suas galinhas, moço. Elas comem muito milho, mas deixam bastante no chão. Eu podia comer só o que sobra. Prometo que não vou mexer no que elas precisam." A resposta da menina surpreendeu Antônio. Ela havia observado seus animais o suficiente para notar os hábitos alimentares deles. Isso demonstrava inteligência e atenção aos detalhes. Mesmo assim, ele não podia simplesmente permitir que qualquer pessoa entrasse em sua fazenda. "Esse milho custa dinheiro, menina. Muito dinheiro. Não é comida de gente", disse ele, virando as costas para ela e voltando a verificar seus sacos de grãos. "Mas eu tô com fome", insistiu Helena, seguindo-o. "Minha mãe sempre dizia que quando ela voltasse, a gente ia ter comida de verdade, mas ela não voltou ainda." Antônio parou novamente. Havia algo na voz da criança que o incomodava. Não era apenas o desespero da fome, era uma resignação que nenhuma criança deveria ter. Ele se virou para ela mais uma vez. "Onde você mora?" perguntou. "Ali no barraco, perto do rio." Helena apontou para uma direção além dos campos de milho. "Minha mãe disse que ia voltar com trabalho, mas já faz 3 dias." O fazendeiro conhecia a área. Era onde viviam as famílias mais pobres da região, em construções precárias que mal podiam ser chamadas de casas. Ele nunca havia prestado muita atenção àquelas pessoas, focado que estava em seus negócios e plantações. "E não tem ninguém cuidando de você?" quis saber. Helena balançou a cabeça negativamente. "A dona Rosa tentou me dar um pedaço de pão ontem, mas ela também não tem quase nada. Todo mundo lá está passando dificuldade." Antônio suspirou. Ele havia construído sua fortuna através de trabalho duro e decisões inteligentes, mas nunca havia sido confrontado tão diretamente com a pobreza que existia bem ao lado de sua prosperidade. "Escuta aqui, menina", disse ele, apontando para os sacos de milho. "Esse milho vale mais do que você imagina. Não posso simplesmente dar de graça." Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Em vez disso, ela endireitou os ombros pequenos. "Então, eu posso trabalhar para o senhor?" perguntou. "Eu sei fazer muitas coisas. Sei varrer, sei organizar, sei cuidar de plantas. Minha mãe me ensinou." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. A proposta de Helena pegou Antônio desprevenido. Ele não estava acostumado com crianças, muito menos com crianças oferecendo trabalho em troca de comida. Sua própria infância havia sido difícil, mas nunca havia passado fome como aquela menina aparentemente estava passando. "Você é muito pequena para trabalhar", disse ele,
mas sua voz já não soava tão dura quanto antes. Eu tenho 8 anos, mas todo mundo diz que eu sou esperta, retrucou Helena. E eu não tenho medo de trabalho pesado. Minha mãe sempre trabalhou muito para cuidar de mim. Antônio olhou para a criança por um longo momento. Havia algo nela que o lembrava de si mesmo quando era jovem. A mesma determinação, a mesma recusa em aceitar a derrota. Talvez fosse por isso que ele estava considerando sua proposta, quando deveria simplesmente mandá-la embora. Está bem, disse ele finalmente. Você pode trabalhar por algumas horas hoje. Em troca, pode levar alguns grãos de milho. Mas apenas os que estiverem no chão do galinheiro, entendeu? O rosto de Helena se iluminou com um sorriso que transformou completamente sua aparência. Pela primeira vez, ela pareceu realmente uma criança de 8 anos. Obrigada, moço. O senhor não vai se arrepender, eu prometo. É, senhor Antônio, corrigiu ele. E você vai começar ajudando a separar os ovos que as galinhas botaram hoje. Consegue fazer isso sem quebrar nenhum? Consigo sim, senhor Antônio. Antônio a conduziu até o galinheiro, observando como ela caminhava. Apesar da fome óbvia, Helena se movia com energia e determinação. Ela parou para observar as galinhas caipiras que ciscavam livremente pelo terreno cercado. Que galinhas bonitas, comentou ela. E gordas também. O senhor cuida bem delas. Essas galinhas são premiadas, disse Antônio com orgulho. Ganham concursos em várias cidades, por isso o milho delas tem que ser do melhor. Helena assentiu com seriedade, como se estivesse memorizando uma informação importante. Entendi. Então eu vou ter muito cuidado para não atrapalhar elas. Antônio mostrou a ela como recolher os ovos sem assustar as galinhas e como colocá-los cuidadosamente na cesta de vime. Helena prestou atenção a cada detalhe, fazendo perguntas inteligentes sobre o cuidado com os animais. Por que algumas galinhas ficam mais no canto ali? Perguntou ela, apontando para um grupo que se mantinha afastado das outras. Essas estão chocando ovos, explicou Antônio. É melhor não mexer com elas agora. E aquela ali, a pretinha, por que ela está andando diferente? Antônio seguiu o olhar de Helena e viu uma de suas galinhas favoritas, uma que sempre botava ovos grandes e saborosos, andando de forma estranha, como se estivesse com dificuldade para se mover. Não havia reparado nisso, murmurou ele preocupado. Vou dar uma olhada nela depois. Helena continuou trabalhando, mas Antônio notou que ela mantinha os olhos na galinha que havia mencionado. A criança tinha um olhar observador que ele não esperava encontrar em alguém tão jovem. Após 2 horas de trabalho, Helena havia recolhido todos os ovos sem quebrar nenhum. Mais do que isso, ela havia organizado o galinheiro de uma forma que deixou Antônio impressionado. Os bebedouros estavam limpos, o chão varrido, e ela até havia separado os grãos de milho que estavam espalhados pelo chão. Pode ficar com esses, disse Antônio, apontando para a pequena quantidade de milho que Helena havia juntado. E tome. Ele tirou do bolso 2 moedas. Para você comprar algo mais para comer. Helena olhou para as moedas com os olhos arregalados, como se nunca tivesse visto tanto dinheiro junto. Obrigada, senhor Antônio. Posso voltar amanhã? Se sua mãe deixar, respondeu ele. O rosto de Helena se entristeceu um pouco. Ela ainda não voltou, mas tenho certeza de que ela vai voltar logo. Antônio sentiu um aperto no peito. Havia algo na forma como a menina falava sobre a mãe que o preocupava. 3 dias era muito tempo para uma mãe deixar uma criança de 8 anos sozinha. Helena, disse ele se ajoelhando para ficar na altura dela, você tem certeza de que sua mãe apenas saiu para procurar trabalho? A menina hesitou por um momento antes de responder. Ela saiu com uma mulher que conheceu na feira. Disse que ia para São Paulo porque tinha trabalho lá, mas prometeu que voltaria em 2 dias no máximo. E você ficou sozinha esse tempo todo? Helena assentiu, tentando parecer corajosa. Eu sei me cuidar. Minha mãe sempre dizia que eu era muito responsável para minha idade. Antônio se levantou preocupado. Ele não sabia muito sobre cuidar de crianças, mas sabia que uma menina de 8 anos não deveria ficar sozinha por tanto tempo, por mais responsável que fosse. Amanhã você volta aqui na hora do almoço, disse ele. Vou conversar com minha irmã sobre sua situação. O senhor tem uma irmã? Perguntou Helena. Tenho.
Ela mora aqui na fazenda comigo e cuida da parte financeira do negócio. Dona Marta é o nome dela. Helena fez uma expressão pensativa. Ela é bonita como o senhor. A pergunta fez Antônio rir pela primeira vez em muito tempo. Helena havia conseguido algo que poucos adultos conseguiam: fazê-lo relaxar. Ela é mais bonita que eu, com certeza, respondeu ele. Mas tem um gênio bem forte. Você vai ver amanhã. Helena guardou cuidadosamente o milho em uma sacola pequena que havia trazido e embolsou as moedas. Antes de sair, ela se virou para Antônio. Senhor Antônio, o senhor devia dar uma olhada naquela galinha pretinha. Ela não está bem. Como você sabe, minha mãe sempre cuidou de animais quando conseguia trabalho nas fazendas. Ela me ensinou a observar quando eles não estão bem. Aquela galinha está com os olhos diferentes e as penas não tão brilhantes como as outras. Antônio olhou para Helena com novo respeito. A criança havia notado algo que ele, com toda a sua experiência, havia perdido. Vou verificar isso. Obrigado por me avisar. Helena sorriu e acenou antes de partir em direção ao rio. Antônio a observou até ela desaparecer entre as árvores. Então se dirigiu ao galinheiro para examinar a galinha que ela havia mencionado. Ao chegar mais perto do animal, Antônio percebeu que Helena estava certa. A galinha realmente parecia doente. Seus olhos estavam opacos, suas penas sem brilho, e ela se movia de forma letárgica. Como ele havia perdido esses sinais? Preocupado, ele decidiu separar a galinha das outras e chamou seu funcionário mais antigo, seu João, que cuidava dos animais há mais de 20 anos. João, dá uma olhada nessa galinha aqui, disse Antônio. A menina que estava trabalhando aqui notou que ela não estava bem. João, um homem de cabelos grisalhos e mãos calejadas, examinou o animal com cuidado. Realmente, patrão, ela está com sintomas estranhos, nunca vi nada igual. Talvez seja melhor chamar o veterinário. Que menina foi essa que notou? Quis saber João. Uma criança de 8 anos, filha de uma mulher que foi procurar trabalho em São Paulo e não voltou. Ela veio aqui pedindo comida e acabei deixando ela trabalhar um pouco. João fez uma expressão preocupada. Patrão, não é bom deixar estranhos muito perto dos animais. E se ela trouxer alguma doença? Ela é apenas uma criança com fome, João. E olha que foi ela quem notou que a galinha estava doente. Você não viu nada. João se sentiu um pouco envergonhado pela observação, mas continuou preocupado. Mesmo assim, patrão, a gente não conhece essa menina. E tem muita gente ruim por aí que usa criança para fazer coisa errada. Antônio considerou as palavras de João. O homem tinha experiência e cuidava bem dos animais, mas havia algo na desconfiança dele em relação a Helena que não agradava a Antônio. Talvez fosse porque ele via na menina algo de si mesmo quando era jovem. Vamos ver como ela se comporta, decidiu Antônio. Por enquanto vou deixar ela trabalhar algumas horas por dia. Precisa comer e está sozinha. Se o senhor acha melhor, concordou João, embora não parecesse convencido. Naquela noite, Antônio jantou com sua irmã Marta, uma mulher de 55 anos que havia dedicado a vida a cuidar dos negócios da família após a partida prematura do marido. Ela era inteligente, determinada, mas às vezes dura demais em seus julgamentos. Marta, preciso te contar sobre uma situação que aconteceu hoje, começou Antônio, cortando um pedaço de carne. Se é sobre as contas da fazenda, pode deixar para amanhã. Hoje não quero saber de problemas, respondeu ela sem levantar os olhos do prato. Não é sobre as contas, é sobre uma criança. Isso fez Marta olhar para ele com interesse. Que criança? Antônio contou toda a história de Helena, desde sua chegada pedindo milho até a observação sobre a galinha doente. Marta o ouviu em silêncio, mas sua expressão ficava cada vez mais séria. Antônio, você é muito ingênuo, disse ela quando ele terminou. Essa história de mãe que foi procurar trabalho e não voltou. Isso é muito suspeito. Como assim suspeito? Pensa bem. Que tipo de mãe deixa uma criança de 8 anos sozinha por 3 dias? Ou essa mulher partiu e abandonou a filha, ou aconteceu algo com ela. Em qualquer caso, você não pode se envolver. Antônio sentiu um incômodo com a frieza da irmã. A menina precisa de ajuda, Marta. Ela está passando fome. E daí? Não é nossa responsabilidade cuidar de todo pobre da região.
Você já faz sua parte pagando impostos e dando emprego para as pessoas. Ela é apenas uma criança. Uma criança que pode estar mentindo sobre toda a situação. Antônio, você precisa ser mais esperto. Tem muita gente que usa criança para conseguir coisas das pessoas. Pode ser golpe. Antônio considerou as palavras da irmã, mas algo dentro dele resistia à ideia de que Helena pudesse estar mentindo. Havia sinceridade demais nos olhos da menina, e sua observação sobre a galinha doente demonstrava conhecimento real, não algo inventado. Vou deixar ela trabalhar mais alguns dias, decidiu ele. Se for golpe, vou descobrir logo. Marta suspirou, exasperada. Faça o que quiser, mas não me culpe quando isso der problema. Na manhã seguinte, Antônio acordou cedo, como sempre, e se dirigiu ao galinheiro para verificar a galinha doente. Para sua preocupação, ela havia piorado durante a noite. Estava prostrada, quase não se mexia. E outras 2 galinhas também começavam a mostrar sintomas similares. Ele imediatamente ligou para o veterinário, Dr. Carlos, que prometeu vir à fazenda antes do meio-dia. Antônio estava preocupado. Suas galinhas eram sua fonte principal de renda, e se uma doença se espalhasse pelo plantel, seria um desastre financeiro. Foi quando viu Helena se aproximando, caminhando pela estrada de terra que levava à fazenda. Ela carregava a mesma sacola pequena do dia anterior e vinha com um sorriso no rosto. "Bom dia, Sr. Antônio", gritou ela ainda de longe. "Bom dia, Helena. Como você dormiu?" "Bem", respondeu ela, mas Antônio notou as olheiras em seu rosto pequeno. "Minha mãe ainda não voltou, mas tenho certeza de que ela vai chegar hoje." Antônio não respondeu, mas sentiu uma pontada de preocupação. Já eram 4 dias sem notícias da mãe de Helena. "Helena, vem comigo ver as galinhas", disse ele. "Quero que você dê uma olhada nelas." Eles caminharam juntos até o galinheiro, e Helena imediatamente notou a mudança na situação. "Nossa, Sr. Antônio, tem mais galinhas doentes hoje. É isso que eu estava temendo. O veterinário vai vir aqui hoje para ver o que está acontecendo." Helena se aproximou das galinhas doentes, observando-as com atenção. Antônio ficou impressionado com a seriedade dela, como se fosse uma pequena veterinária fazendo um diagnóstico. "Senhor Antônio, posso ver o milho que o senhor dá para elas?" perguntou Helena depois de alguns minutos. "Por quê?" "É que minha mãe uma vez trabalhou numa fazenda onde as galinhas ficaram doentes por causa do milho estragado. Ela disse que às vezes a gente não percebe quando o milho não tá bom." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A sugestão de Helena fez Antônio parar. Ele nunca havia considerado que o problema pudesse estar na ração. Sempre comprava de fornecedores confiáveis e verificava a qualidade dos grãos antes de aceitar a entrega. "Vem comigo", disse ele, levando Helena até o depósito onde ficavam os sacos de milho. O depósito era amplo e bem ventilado, com dezenas de sacos empilhados de forma organizada. Antônio tinha orgulho de sua organização e sempre mantinha tudo muito limpo e arrumado. Helena caminhou entre os sacos, observando-os cuidadosamente. Em alguns momentos, ela se aproximava mais, como se estivesse procurando algo específico. "Senhor Antônio, esses sacos aqui do canto", disse ela, apontando para uma pilha que ficava mais afastada da entrada. "Eles chegaram quando?" "Há uma semana, mais ou menos." "Por que a pergunta?" "É que eles estão com um cheiro diferente dos outros. E olha aqui." Ela apontou para pequenas marcas escuras em um dos sacos. "Minha mãe disse que isso pode ser sinal de que o milho está com problema por dentro." Antônio se aproximou e cheirou os sacos que Helena havia indicado. Realmente havia um odor levemente azedo que ele não havia notado antes. Como isso havia passado despercebido? "Vamos abrir um desses sacos", decidiu ele. Quando abriram o primeiro saco, Antônio viu algo que o deixou alarmado. Alguns grãos de milho estavam com manchas escuras, e havia um cheiro forte e desagradável saindo de dentro do saco. "Minha mãe dizia que quando o milho fica assim, pode fazer mal para os animais", explicou Helena. Ela conheceu galinhas que ficaram muito doentes por causa disso. Antônio sentiu o estômago revirar
Ele havia estado alimentando suas galinhas premiadas com milho estragado há uma semana. Como não havia percebido? Helena, você acha que é isso que está deixando minhas galinhas doentes? Eu acho que sim, senhor Antônio. Minha mãe sempre dizia que animal doente por causa de comida estragada fica igualzinho que suas galinhas estão ficando. Antônio olhou para a menina com uma mistura de gratidão e admiração. Uma criança de 8 anos havia identificado um problema que ele, com toda a sua experiência, havia perdido completamente. Helena, você pode ter salvado todo o meu plantel, disse ele, se ajoelhando para ficar na altura dela. Como posso te agradecer? Helena sorriu timidamente. O senhor já me ajudou dando trabalho e comida. Minha mãe sempre dizia que a gente tem que ajudar as pessoas que são boas com a gente. Naquele momento, Antônio sentiu algo que não experimentava há anos. Uma conexão genuína com outra pessoa. Helena não era apenas uma criança necessitada. Ela era inteligente, observadora e tinha um coração generoso. Vamos tirar todo esse milho estragado daqui, disse ele. E vou garantir que você tenha comida todos os dias até sua mãe voltar. Obrigada, senhor Antônio. O senhor é muito bom. Eles passaram a manhã toda removendo os sacos de milho estragado e verificando os demais. Helena mostrou uma capacidade impressionante de identificar quais grãos estavam bons e quais precisavam ser descartados. Quando o veterinário chegou, Antônio já havia substituído toda a ração das galinhas por milho de boa qualidade. Dr. Carlos examinou os animais doentes e confirmou que se tratava de intoxicação alimentar. Antônio, você fez bem em trocar a ração, disse o veterinário. Com medicação e cuidado, suas galinhas vão se recuperar completamente. Mas se tivesse continuado dando essa ração estragada, você poderia ter perdido o plantel inteiro. Foi essa menina aqui quem descobriu o problema, disse Antônio, colocando a mão no ombro de Helena. Ela notou que algo estava errado antes de qualquer um de nós. Dr. Carlos olhou para Helena com interesse. Você entende de animais, menina? Minha mãe me ensinou algumas coisas, respondeu Helena um pouco tímida. Ela sempre trabalhou com bichos. Ela tem um talento natural, comentou o veterinário. É raro ver alguém tão jovem com essa capacidade de observação. Antônio sentiu um orgulho estranho, como se Helena fosse sua própria filha. A menina havia não apenas salvado suas galinhas, mas também demonstrado uma inteligência e sensibilidade que o impressionavam cada vez mais. Após o veterinário partir, Antônio levou Helena para almoçar na casa principal da fazenda. Era a primeira vez que ela entrava na residência e seus olhos se arregalaram ao ver o tamanho e a decoração da casa. Nossa, que casa bonita, murmurou ela. É muito grande. É grande demais para 2 pessoas, respondeu Antônio. Mas minha irmã gosta das coisas bem organizadas. Foi então que Marta apareceu na sala, vinda da cozinha. Ela parou quando viu Helena, observando a criança de cima a baixo, com uma expressão crítica. Então essa é a menina que você estava falando, disse Marta, sua voz fria e avaliativa. Oi, dona Marta, cumprimentou Helena educadamente. Obrigada por deixar eu entrar na sua casa. Marta não respondeu imediatamente. Em vez disso, continuou observando Helena como se estivesse procurando alguma coisa. Antônio, você trouxe essa criança para dentro de casa? Perguntou ela, claramente desaprovando. Ela salvou nossas galinhas, Marta. Descobriu que o milho estava estragado quando nenhum de nós havia percebido. Isso não significa que ela deve entrar em nossa casa, retrucou Marta. Olha o estado dessa criança. Está suja, descalça, e quem sabe que tipo de doenças pode estar carregando. Helena baixou a cabeça, claramente machucada pelas palavras de Marta. Antônio sentiu raiva da insensibilidade da irmã. Marta, ela é uma criança que precisa de ajuda, e além disso, ela nos ajudou muito hoje. Ajudou ou teve sorte? Questionou Marta. Qualquer pessoa poderia ter notado o milho estragado se prestasse atenção. Mas nós não notamos, retrucou Antônio. E se não fosse ela, eu teria perdido todas as galinhas. Marta suspirou dramaticamente. Está bem, mas ela come na cozinha, não na sala de jantar. E depois toma um banho antes de sair.
Não quero que leve sujeira daqui para a vizinhança. Helena levantou a cabeça, seus olhos brilhando de gratidão. Pode ser na cozinha mesmo, Dona Marta. Eu não me importo. E prometo que vou me limpar bem. A simplicidade e educação de Helena fizeram até mesmo Marta hesitar um pouco em sua dureza, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Vamos então, mas seja rápida, tenho trabalho para fazer. Durante o almoço na cozinha, Helena comeu com um apetite que mostrava claramente há quanto tempo não fazia uma refeição decente. Antônio observou enquanto ela saboreava cada garfada como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Helena, disse ele, quanto tempo faz que você não come uma refeição completa? Anteontem a Dona Rosa me deu um pedaço de pão, e ontem eu consegui umas frutinhas no mato. E antes disso? Helena pensou por um momento. Minha mãe fez uma sopa no dia que ela saiu, mas era bem rala porque não tinha muito ingrediente. Antônio sentiu o coração apertar. A criança estava passando fome há quase uma semana, e ainda assim havia se preocupado com o bem-estar de suas galinhas, em vez de pensar apenas em si mesma. A partir de hoje, você vai almoçar aqui todos os dias, decidiu ele. E no final do dia, vou dar comida para você levar para casa. Obrigada, Sr. Antônio, disse Helena, com os olhos marejados. Quando minha mãe voltar, eu vou contar para ela como o senhor foi bom comigo. Marta, que estava ouvindo da porta da cozinha, entrou na sala. Antônio, posso falar com você um minuto? Disse ela, num tom que não admitia recusa. Antônio a seguiu até a sala de estar, onde Marta fechou a porta antes de falar. Você perdeu completamente o juízo, começou ela, claramente irritada. Não pode simplesmente adotar uma criança estranha. Não estou adotando ninguém. Estou apenas ajudando uma criança necessitada. Antônio, você não entende a situação. Essa menina vai se acostumar com essa vida e não vai querer sair mais daqui. E quando a mãe dela voltar, se é que existe uma mãe, vai querer dinheiro. Você está sendo cruel demais, Marta. Eu estou sendo realista. Você sempre foi muito ingênuo para lidar com pessoas. Lembra do que aconteceu com aquele funcionário que você confiava tanto e que acabou roubando dinheiro da fazenda? Antônio se lembrou do caso. Realmente havia confiado em alguém que havia se aproveitado de sua boa fé. Mas Helena era diferente. Era apenas uma criança. Isso é diferente, Marta. Helena é uma criança honesta. Como você pode ter certeza? Conhece ela há 2 dias. Porque ela teve a oportunidade de mentir várias vezes e não mentiu. E porque ela se preocupou com meus animais, em vez de pensar apenas nela mesma. Marta balançou a cabeça exasperada. Faça o que quiser, mas quando isso virar problema, não me culpe. Enquanto isso, Helena havia terminado de comer e estava lavando seu prato na pia da cozinha. Ela podia ouvir as vozes alteradas vindas da sala de estar e sabia que estava causando problemas entre os irmãos. Quando Antônio voltou à cozinha, encontrou Helena organizando a louça que havia usado. Você não precisa fazer isso, disse ele. Minha mãe sempre disse que quando alguém nos ajuda, a gente tem que retribuir de alguma forma. Como eu não posso pagar pela comida, pelo menos posso ajudar a limpar. A maturidade da resposta surpreendeu Antônio mais uma vez. Helena tinha uma sabedoria e uma gratidão que muitos adultos não possuíam. Helena, você ouviu nossa conversa? Um pouquinho, admitiu ela. Dona Marta não gosta de mim, né? Antônio não sabia como responder. Não queria mentir para a criança, mas também não queria magoá-la ainda mais. Minha irmã é uma pessoa muito cuidadosa. Ela se preocupa comigo e quer me proteger de problemas. Eu não quero causar problemas para o senhor, disse Helena com sinceridade. Se for melhor, eu posso só trabalhar do lado de fora e não entrar mais na casa. Não, Helena, você é bem-vinda aqui. Minha irmã só precisa de tempo para te conhecer melhor. Helena assentiu, mas Antônio podia ver que ela não estava totalmente convencida. Senhor Antônio, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor tem filhos? A pergunta pegou Antônio desprevenido. Era um assunto doloroso que ele preferia evitar. Não tenho, respondeu ele simplesmente. Nunca quis ter. Antônio hesitou. Helena tinha uma forma de fazer perguntas diretas
que tocavam em pontos sensíveis. Quis, sim. Mas às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja. Helena assentiu com seriedade, como se entendesse mais do que uma criança de 8 anos deveria entender sobre decepções da vida. Minha mãe sempre dizia que às vezes Deus demora para dar as coisas boas para a gente, mas sempre dá no tempo certo. As palavras de Helena tocaram Antônio de uma forma inesperada. Havia algo na simplicidade da fé da criança que o comovia. Sua mãe parece ser uma pessoa muito sábia, disse ele. Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço, respondeu Helena com orgulho. E também a mais trabalhadora. Ela sempre encontra um jeito de cuidar de mim mesmo quando as coisas ficam difíceis. E você tem certeza de que ela voltará? Helena hesitou por um momento. E Antônio viu uma sombra de dúvida passar por seus olhos antes dela recuperar a confiança. Tenho certeza. Minha mãe nunca me abandonaria. Ela deve ter tido algum problema, mas vai voltar. Ela sempre volta. A tarde foi passada com Helena, ajudando Antônio a cuidar das galinhas doentes. Ela demonstrou uma paciência e cuidado impressionantes, ajudando a administrar a medicação e organizando o ambiente para que os animais ficassem mais confortáveis. Helena, onde você aprendeu tanto sobre cuidar de animais? Perguntou Antônio, enquanto observava ela preparar água fresca para as galinhas. Minha mãe sempre trabalhou em fazendas e sítios. Desde pequena eu ia com ela e prestava atenção em tudo que ela fazia. Ela dizia que conhecimento nunca é demais. E você gostava de acompanhar sua mãe no trabalho? Gostava muito. Era legal ver os animais e aprender coisas novas. E, além disso, ficava perto dela o tempo todo. Antônio notou a nostalgia na voz de Helena quando falava sobre estar perto da mãe. Era claro que as duas tinham uma ligação muito forte. Ela deve estar com saudades de você também, disse ele, tentando confortar a criança. Eu sei que ela tá. Por isso, tenho certeza de que vai voltar logo. Ao final da tarde, Antônio preparou um pacote com comida para Helena levar para casa. Incluiu pão, frutas, alguns legumes e um pedaço de carne. Isso é comida demais para mim, disse Helena, olhando o pacote. Parte é para hoje, parte é para amanhã. E se sua mãe chegar, vai ter comida para ela também. Helena sorriu, claramente tocada pela consideração. Obrigada, Sr. Antônio. O senhor é a pessoa mais boa que eu conheço depois da minha mãe. Enquanto caminhava de volta para casa, Helena pensava em como o dia havia sido diferente dos últimos. Pela primeira vez em quase uma semana, ela havia comido bem, se sentido útil e, mais importante, havia sentido que alguém se importava com ela. Mas uma parte dela também estava preocupada. Dona Marta claramente não gostava dela, e Helena não queria causar problemas para Sr. Antônio, que estava sendo tão bom com ela. Ao chegar ao barraco onde morava, ela encontrou uma surpresa. A porta estava entreaberta e havia sons vindos de dentro. Seu coração disparou de esperança e ela correu em direção à porta. Mãe? Gritou ela, empurrando a porta. Mãe, você voltou? Mas quando entrou, viu que não era sua mãe. Era uma mulher que ela não conhecia, mexendo em suas poucas coisas. Quem é você? Perguntou Helena, assustada. A mulher, que parecia ter uns 40 anos e vestia roupas velhas, se virou para ela com uma expressão pouco amigável. Eu que deveria perguntar isso. O que você está fazendo aqui? Eu moro aqui com minha mãe, respondeu Helena, tentando soar mais corajosa do que se sentia. Sua mãe? Que mãe? Essa casa está abandonada há dias. Minha mãe saiu para procurar trabalho, mas ela vai voltar. A mulher riu de forma cruel. Menina, sua mãe não vai voltar. Todo mundo aqui na vila sabe que ela foi embora para sempre. Deixou você para trás. Isso não é verdade, gritou Helena com lágrimas nos olhos. Minha mãe não me abandonaria nunca. Aceita a realidade, criança. Agora essa casa é minha. Você vai ter que arrumar outro lugar para ficar. Helena se sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Não só sua mãe não havia voltado, como agora alguém estava tentando tomar o único lugar que ela tinha para morar. Por favor, implorou ela. Deixa eu ficar só até minha mãe voltar. Eu prometo que não vou incomodar. Já disse que sua mãe não vai voltar. E eu não vou dividir essa casa com uma criança abandonada. Querido ouvinte,
Se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Helena não sabia o que fazer. Estava escurecendo, ela não tinha onde dormir e a única pessoa que havia sido boa com ela era Senhor Antônio. Mas não podia simplesmente aparecer na fazenda dele pedindo para dormir lá. Dona Marta já não gostava dela. Por favor, só por esta noite, tentou Helena mais uma vez. Amanhã eu arrumo outro lugar. Nem pensar, sai daqui agora, senão vou chamar pessoal para te tirar. Helena juntou suas poucas coisas, algumas roupas velhas e uma boneca de pano que sua mãe havia feito para ela, e saiu do barraco. A mulher fechou a porta atrás dela com força. Sozinha na escuridão crescente, Helena se sentou numa pedra perto do rio e começou a chorar. Pela primeira vez, desde que sua mãe havia partido, ela começou a duvidar de que ela realmente voltaria. Enquanto isso, na fazenda, Antônio jantava com Marta, mas sua mente estava em Helena. Algo o incomodava sobre a situação da criança, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Você está muito quieto hoje, comentou Marta. Ainda pensando naquela menina? Estou preocupado com ela. 4 dias é muito tempo para uma criança ficar sozinha. Talvez ela não esteja tão sozinha quanto diz. Criança mente muito, Antônio. Ela não me parece mentirosa. Elas nunca parecem. São muito boas em fazer os adultos acreditarem nelas. Antônio estava considerando responder quando ouviu um barulho estranho vindo de fora. Era como se alguém estivesse tentando se aproximar da casa sem fazer ruído. Você ouviu isso? Perguntou ele. Marta prestou atenção. Deve ser algum animal. Ou o vento. Mas Antônio não estava convencido. Ele se levantou e foi até a janela, procurando sinais de movimento no quintal. Foi quando viu uma pequena figura sentada debaixo da árvore grande que ficava perto da casa. Marta, olha ali, disse ele apontando. É a Helena. O que ela está fazendo aqui a essa hora? Antônio saiu de casa e caminhou em direção à árvore. Helena estava sentada no chão, abraçada a uma boneca de pano, e estava claramente chorando. Helena, o que você está fazendo aqui? Ela levantou o rosto molhado de lágrimas. Desculpa, senhor Antônio. Eu não tinha onde ir. Como assim não tinha onde ir? E sua casa? Uma mulher tomou conta do barraco. Disse que minha mãe não vai voltar e que eu não posso ficar lá mais. Antônio sentiu raiva da crueldade da situação. Uma criança de 8 anos havia perdido o único lugar que conhecia como casa. Vem comigo, disse ele, estendendo a mão. Você vai dormir na fazenda hoje. Mas Dona Marta, deixa a Dona Marta comigo. Antônio levou Helena para dentro da casa, onde Marta os esperava com uma expressão preocupada. O que aconteceu? Perguntou ela. Antônio explicou a situação enquanto Helena ficava em pé ao lado dele, ainda segurando sua boneca e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Antônio, você não pode trazer ela para dormir aqui, disse Marta, mas sua voz não estava tão dura quanto antes. Onde mais ela vai dormir? Na rua? Marta olhou para Helena, que estava claramente exausta e assustada. Pela primeira vez, ela viu a criança não como uma invasora, mas como uma menina vulnerável que precisava de ajuda. Está bem, suspirou ela. Mas é só por hoje. Amanhã temos que encontrar uma solução melhor. Obrigada, Dona Marta, disse Helena baixinho. Eu prometo que não vou dar trabalho. Marta preparou um quarto para Helena no andar de cima, com uma cama limpa e cobertas quentes. Era a primeira vez em muito tempo que Helena dormia em uma cama de verdade. Boa noite, Helena, disse Antônio parando na porta do quarto. Amanhã vamos resolver sua situação. Senhor Antônio, chamou Helena quando ele estava saindo. Sim? O senhor acha que minha mãe realmente não vai voltar? Antônio hesitou. Ele próprio estava começando a ter dúvidas, mas não queria destruir a esperança da criança. Não sei, Helena, mas independente do que acontecer, você não vai ficar desamparada. Helena sorriu fracamente e se aconchegou nas cobertas. Pela primeira vez em dias, ela se sentiu segura. Na manhã seguinte, Antônio acordou cedo e desceu para preparar o café.
Para sua surpresa, encontrou Helena já acordada, sentada na cozinha. Bom dia, Helena. Dormiu bem? Dormi sim, obrigada. Senhor Antônio, posso ajudar a preparar o café da manhã? Você sabe cozinhar? Minha mãe me ensinou algumas coisas básicas. Sei fazer café, torrada e mexer ovos. Antônio ficou impressionado com a independência da criança. Helena preparou um café da manhã simples, mas saboroso, mostrando habilidades que muitas crianças de sua idade não tinham. Quando Marta desceu para o café, ela encontrou a mesa posta de forma organizada e Helena servindo café fresco. Você fez tudo isso? Perguntou Marta, surpresa. Sim, dona Marta. É minha forma de agradecer por ter me deixado dormir aqui. Marta se sentou à mesa, observando Helena com um olhar diferente do dia anterior. A criança não estava apenas tentando conseguir favores. Ela realmente queria retribuir a ajuda que havia recebido. Helena, disse Marta depois de tomar um gole de café, precisamos conversar sobre sua situação. Helena parou de comer e prestou atenção. Não podemos deixar você dormir na rua, mas também não podemos simplesmente adotá-la sem entender melhor o que aconteceu com sua mãe. Eu entendo, dona Marta. Hoje vamos até a vila onde você morava conversar com as pessoas. Talvez alguém saiba o que realmente aconteceu com sua mãe. Helena assentiu, embora Antônio pudesse ver que ela estava nervosa com a possibilidade de descobrir más notícias. E se descobrirmos que sua mãe realmente não vai voltar, vamos ter que encontrar uma família para você ficar. Uma família? Perguntou Helena preocupada. Sim, pessoas que possam cuidar de você adequadamente. Mas eu gosto de ficar aqui com vocês, disse Helena timidamente. A declaração tocou tanto Antônio quanto Marta. Havia uma sinceridade na voz da criança que era difícil de ignorar. Helena, disse Antônio, você gosta mesmo de ficar aqui? Gosto muito. O senhor é muito bom comigo, e a fazenda é linda, e eu posso ajudar com os animais. E a dona Marta? Perguntou Antônio, olhando significativamente para a irmã. Helena olhou para Marta com cuidado. Dona Marta é uma pessoa muito inteligente, e eu sei que ela só quer proteger o senhor Antônio. Isso é bom. A resposta surpreendeu Marta. Helena havia entendido suas motivações melhor do que ela esperava. Você é uma criança muito observadora, disse Marta. Minha mãe sempre dizia que a gente tem que prestar atenção nas pessoas para entender elas. Sua mãe te ensinou muitas coisas importantes, comentou Marta, e pela primeira vez sua voz soou genuinamente calorosa. Após o café da manhã, os três foram até a vila onde Helena havia morado. Era um conjunto de casas simples e barracões perto do rio, onde viviam principalmente trabalhadores rurais e suas famílias. A primeira pessoa que procuraram foi Dona Rosa, que Helena havia mencionado como alguém que tentara ajudá-la. Dona Rosa era uma mulher de cerca de 60 anos, magra e com os cabelos grisalhos presos em um coque. Quando viu Helena, seus olhos se iluminaram. Helena! Menina, onde você estava? Estava preocupada com você. Dona Rosa, estes são o senhor Antônio e Dona Marta. Eles me ajudaram. Dona Rosa cumprimentou os dois com educação, mas Antônio podia ver a desconfiança em seus olhos. Era natural que ela questionasse as intenções de pessoas mais ricas em relação a uma criança pobre. Dona Rosa, disse Antônio, estamos tentando entender o que aconteceu com a mãe da Helena. A senhora sabe alguma coisa? Dona Rosa hesitou, olhando para Helena com preocupação. É melhor conversarmos longe da criança, disse ela baixinho. Marta se ofereceu para ficar com Helena enquanto Antônio conversava com Dona Rosa. Elas caminharam até uma árvore próxima, onde puderam falar sem que Helena ouvisse. O que a senhora sabe sobre a mãe da Helena? Perguntou Antônio. Marina, a mãe dela, era uma boa mulher. Trabalhadora, honesta, fazia de tudo para cuidar da menina, mas estava passando por dificuldades terríveis. Que tipo de dificuldades? Não conseguia trabalho fixo, estava devendo aluguel do barraco e a Helena às vezes passava fome. Marina estava desesperada. E o que aconteceu na semana passada? Dona Rosa suspirou profundamente. Apareceu uma mulher aqui na vila, dizendo que tinha trabalho bom em São Paulo. Salário alto, casa para morar, essas coisas. Marina ficou interessada. E?
Eu avisei para ela tomar cuidado. Essas promessas de trabalho fácil em cidade grande quase sempre são golpe. Mas ela estava desesperada. A senhora acha que foi enganada? Tenho quase certeza. A mulher que veio buscar ela tinha cara de quem não prestava e pediu para Marina não contar para ninguém os detalhes do trabalho. Antônio sentiu o estômago revirar. Se Dona Rosa estivesse certa, Marina havia caído em algum tipo de golpe e Helena realmente poderia ter ficado órfã. Mais alguma coisa que a senhora pode me contar? Marina deixou algumas coisas guardadas na minha casa. Disse que se acontecesse alguma coisa com ela, era para cuidar da Helena. Acho que ela já desconfiava que algo podia dar errado. Que tipo de coisas? Documentos, algumas fotos, uma carta. Disse que era importante que Helena tivesse essas coisas, se ela crescesse sem a mãe. Antônio sentiu que estava começando a entender a gravidade da situação. Marina havia partido, sabendo que poderia não voltar, mas havia sido levada pelo desespero de conseguir uma vida melhor para a filha. Dona Rosa, a senhora poderia nos mostrar essas coisas? Claro. Mas o que vocês pretendem fazer com a Helena? Queremos ajudá-la. Ainda não sabemos exatamente como, mas ela não vai ficar desamparada. Dona Rosa o estudou por um momento, como se estivesse tentando avaliar suas intenções. Vocês parecem pessoas de bem, disse ela finalmente. E a Helena já passou por sofrimento demais. Eles voltaram para onde Marta e Helena estavam conversando. Para surpresa de Antônio, as duas pareciam estar se dando bem. Helena estava me contando sobre as galinhas, disse Marta quando ele se aproximou. Ela realmente entende muito de animais. Dona Marta sabe muitas coisas sobre números e dinheiro, disse Helena. Deve ser muito difícil cuidar de uma fazenda inteira. É difícil sim, concordou Marta. Mas é gratificante quando tudo dá certo. Antônio percebeu que algo havia mudado entre sua irmã e Helena. A frieza inicial de Marta estava dando lugar a algo mais próximo de afeto. Dona Rosa, disse ele, a senhora pode nos mostrar as coisas que a mãe da Helena deixou? Claro, venham comigo. A casa de Dona Rosa era pequena, mas muito limpa e organizada. Ela os levou até o quarto e tirou de debaixo da cama uma caixa de sapatos. Marina me deu isso no dia que partiu, explicou ela, entregando a caixa para Antônio. Antônio abriu a caixa na presença de todos. Dentro havia alguns documentos, fotos antigas de Helena bebê com uma mulher jovem que devia ser Marina e uma carta lacrada com o nome Helena escrito na frente. É uma carta para mim? Perguntou Helena, reconhecendo a caligrafia da mãe. Parece que sim, respondeu Antônio. Você quer abrir agora ou prefere esperar? Helena hesitou. Uma parte dela queria ler a carta imediatamente, mas outra parte tinha medo do que poderia encontrar. Posso abrir em casa? Perguntou ela, referindo-se à fazenda como casa. Claro, disse Antônio, guardando a carta no bolso. Eles passaram mais algum tempo na vila, conversando com outras pessoas que conheciam Marina. Todas as informações confirmavam o que Dona Rosa havia dito. Marina era uma boa mãe que havia saído em busca de trabalho e provavelmente havia sido enganada. No caminho de volta para a fazenda, Helena estava muito quieta. Antônio podia ver que ela estava processando tudo o que havia descoberto. Helena, disse ele, você está bem? Estou pensando na minha mãe, respondeu ela. Será que ela está sofrendo? Não sabemos o que aconteceu com ela, disse Marta, surpreendendo Antônio com a gentileza de sua voz. Mas sabemos que ela te ama muito e que fez tudo o que podia para cuidar de você. Dona Marta, vocês vão me mandar embora? Marta olhou para Antônio antes de responder. Helena, você gostaria de ficar na fazenda? Gostaria muito. Eu me sinto segura lá e gosto de ajudar com os animais. Então você pode ficar, disse Antônio, tomando uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Pelo menos até sabermos o que aconteceu com sua mãe. E se ela não voltar nunca? Perguntou Helena com uma voz muito pequena. Então vamos encontrar uma forma de você continuar sendo feliz, respondeu Marta, estendendo a mão para Helena. Helena pegou a mão de Marta e sorriu pela primeira vez naquele dia. De volta à fazenda, Helena pediu para ler a carta da mãe sozinha. Antônio e Marta esperaram na sala enquanto ela subia para o quarto.
Antônio, disse Marta, você realmente quer fazer isso? Fazer o quê? Cuidar de uma criança, você sabe que não é fácil. Eu sei, mas olha para ela, Marta. Ela é inteligente, trabalhadora e tem um coração bom. E além disso, ela nos ajudou muito com as galinhas. Eu sei, é por isso que mudei de opinião sobre ela. Você mudou de opinião? Sim, passei a manhã conversando com ela enquanto você falava com Dona Rosa. Helena é uma criança especial. Ela tem uma maturidade e uma bondade que são raras. Antônio sorriu. Raramente sua irmã mudava de opinião sobre as pessoas, especialmente tão rapidamente. Então você concorda que devemos cuidar dela? Concordo. Mas precisamos fazer isso direito. Ela precisa estudar, ter acompanhamento médico, todas as coisas que uma criança precisa. Vamos providenciar tudo isso. Nesse momento, Helena desceu as escadas com a carta na mão e os olhos vermelhos de tanto chorar. O que sua mãe escreveu? Perguntou Antônio gentilmente. Ela disse que me ama muito e que se alguma coisa acontecer com ela, é para eu ser forte e encontrar pessoas boas para cuidar de mim. Helena mostrou a carta. E ela disse mais uma coisa. O quê? Que meu pai não morreu como ela sempre me disse. Ele só foi embora quando eu era bebê. Mas ela deixou o nome dele na carta. Antônio e Marta se entreolharam. Essa era uma complicação que eles não haviam considerado. Qual é o nome dele? Perguntou Marta. Roberto Silva dos Santos. Minha mãe escreveu que ele morava em Campinas, mas que não quiseram me contar onde ele estava, porque ele nunca quis saber de mim. Antônio sentiu algo estranho ao ouvir o nome. Roberto Silva dos Santos. Esse nome lhe soava familiar, mas ele não conseguia se lembrar de onde o havia ouvido. Helena, disse ele, você gostaria de procurar por seu pai? Helena pensou por um momento. Não sei. Se ele não quis saber de mim quando eu era bebê, por que ele ia querer agora? As pessoas às vezes mudam, disse Marta. E talvez ele nem saiba que tipo de pessoa você se tornou. Vocês acham que eu devia procurar ele? Achamos que você deveria ter a opção de escolher, respondeu Antônio, quando você estiver pronta. Helena assentiu e guardou a carta cuidadosamente. Por enquanto, eu só quero ficar aqui com vocês. Vocês são as pessoas mais boas que eu conheço. Naquela noite, depois que Helena foi dormir, Antônio e Marta conversaram sobre o futuro. Precisamos tornar isso oficial, disse Marta. Se vamos cuidar dela, precisamos de guarda legal. Como fazemos isso? Vou pesquisar, mas primeiro acho que devemos tentar descobrir mais sobre esse Roberto Silva dos Santos. Por que o nome dele me soa familiar? Você conhece muitas pessoas, Antônio. Pode ser alguém que você fez negócios no passado. Talvez. Vou pensar melhor amanhã. Nas semanas seguintes, Helena se adaptou completamente à vida na fazenda. Ela ajudava com os animais, estudava com uma professora particular que Marta havia contratado e se tornara uma parte integral da família. As galinhas que haviam ficado doentes por causa do milho estragado se recuperaram completamente e a produção da fazenda estava melhor do que nunca. Helena havia se tornado a assistente não oficial de Antônio no cuidado dos animais, e sua capacidade de observação continuava a impressionar. Senhor Antônio, disse ela uma manhã, observando as galinhas, acho que a Pedrinha vai botar ovos duplos hoje. Como você sabe, é o jeito que ela anda. Minha mãe me ensinou que quando a galinha anda assim meio desajeitada, é porque tem ovo duplo. Antônio verificou e descobriu que Helena estava certa mais uma vez. A galinha havia botado um ovo duplo, algo raro e valioso. Helena, você tem um talento especial com animais, disse ele. Já pensou em estudar veterinária quando crescer? Posso estudar isso mesmo? Claro que pode. Com sua inteligência e dedicação, você pode estudar qualquer coisa que quiser. Helena sorriu, imaginando um futuro que antes parecia impossível. Foi então que Antônio se lembrou onde havia ouvido o nome Roberto Silva dos Santos. Era o dono de uma empresa de transporte em Campinas, com quem ele havia feito alguns negócios anos atrás. Um homem próspero, mas que tinha fama de ser frio e calculista nos negócios. Essa descoberta o deixou em um dilema. Deveria contar para Helena que possivelmente havia encontrado seu pai?
E se o homem realmente não quisesse saber da filha? Antônio decidiu primeiro investigar discretamente. Ligou para alguns contatos em Campinas e descobriu que Roberto Silva dos Santos ainda vivia na cidade, agora com uma nova família, uma esposa e 2 filhos pequenos. A informação o perturbou. Se Roberto havia construído uma nova vida, poderia não querer ser lembrado de um passado que incluía uma filha abandonada. Antônio decidiu não contar nada para Helena por enquanto. Ela estava feliz e segura na fazenda, e não havia necessidade de revirar um passado doloroso sem ter certeza dos resultados. Mas o destino às vezes tem outros planos. Uma manhã, enquanto Helena ajudava no galinheiro, um carro caro parou na entrada da fazenda. Antônio reconheceu imediatamente o homem que saiu do veículo, Roberto Silva dos Santos. Roberto era um homem de cerca de 40 anos, bem vestido e com uma postura autoritária. Ele olhou ao redor da fazenda com interesse, claramente impressionado com a organização e prosperidade do lugar. Roberto, cumprimentou Antônio, tentando esconder sua surpresa. Que bom te ver. O que te traz aqui? Antônio, como vai? Soube que você anda criando galinhas premiadas. Estou interessado em talvez fazer alguns negócios. Claro, vamos conversar. Quer ver as instalações? Enquanto eles caminhavam em direção ao galinheiro, Antônio se sentia tenso. Helena estava lá, trabalhando como sempre, completamente alheia ao fato de que seu pai estava a poucos metros de distância. Impressionante, comentou Roberto observando o galinheiro organizado. Você realmente sabe o que está fazendo. Foi então que ele viu Helena agachada perto das galinhas, observando atentamente um dos animais. Quem é essa criança? Perguntou Roberto casualmente. É a Helena, respondeu Antônio, sentindo o coração disparar. Ela me ajuda com os animais. Roberto observou Helena mais atentamente. Havia algo na menina que o fazia sentir uma estranha familiaridade, mas ele não conseguia identificar o que. Helena, chamou Antônio. Vem aqui um momento. Helena se aproximou, limpando as mãos no avental. Quando ela levantou o rosto para cumprimentar o visitante, Roberto ficou completamente pálido. Os olhos de Helena eram idênticos aos seus próprios olhos. O formato do rosto, a cor do cabelo, a maneira como ela inclinava a cabeça, tudo lembrava alguém que ele havia tentado esquecer há muitos anos. Esta é Helena, disse Antônio, observando a reação de Roberto. Helena, este é o Sr. Roberto. Prazer em conhecer, Sr. Roberto, disse Helena educadamente. Roberto não conseguia falar. Estava olhando para uma versão em miniatura de si mesmo e, de repente, todas as memórias que havia tentado suprimir voltaram com força total. Marina, murmurou ele quase inaudivelmente. Como? Perguntou Helena, não entendendo. Nada, disse Roberto rapidamente, se recompondo. Você é filha de quem? De Marina Santos, respondeu Helena. Mas ela teve que viajar para trabalhar. O sobrenome confirmou as suspeitas de Roberto. Santos era o sobrenome que Marina havia adotado depois que ele a abandonou grávida, anos atrás. Roberto, disse Antônio baixinho. Precisamos conversar. Roberto assentiu ainda em choque. Eles se afastaram um pouco, enquanto Helena voltou para suas atividades. Você sabe quem ela é, não é? Perguntou Antônio. É minha filha, sussurrou Roberto. Meu Deus, Antônio, é minha filha. E você abandonou ela e a mãe? Roberto baixou a cabeça, claramente envergonhado. Eu era jovem e irresponsável. Tinha medo de assumir uma família. Marina me disse que estava grávida e eu fugi como um covarde. E agora? Agora tenho uma nova família. Minha esposa não sabe sobre Helena. Meus filhos não sabem que tenho uma irmã. Antônio sentiu raiva da covardia de Roberto. E você pretende continuar fingindo que ela não existe? Não sei o que fazer, Antônio. Minha vida inteira mudaria se essa informação viesse à tona. Mas e a vida dela, Roberto? Você já parou para pensar nisso? Roberto olhou para Helena, que estava conversando carinhosamente com as galinhas, como se fossem suas amigas. Como ela está? Está bem cuidada? Está agora.
Mas passou fome, ficou abandonada, perdeu a casa. Sua ex-companheira desapareceu há semanas, provavelmente vítima de algum golpe. As palavras de Antônio atingiram Roberto como socos. Ele havia abandonado Marina e a filha, e agora Marina havia desaparecido tentando conseguir uma vida melhor para Helena. "O que você quer de mim?" perguntou Roberto. "Não quero nada de você. Mas Helena merece saber quem é seu pai. E merece ter a opção de escolher se quer você em sua vida. E se ela me rejeitar? Então você vai ter que viver com isso. Assim como ela teve que viver a vida inteira sem pai." Roberto ficou em silêncio por um longo momento, observando Helena trabalhar. Ela tinha uma dedicação e uma alegria em suas atividades que o impressionava. "Ela parece uma boa criança", disse ele finalmente. "É a melhor criança que você poderia ter. É inteligente, trabalhadora, bondosa e tem um talento natural com animais. Mas mais importante que tudo isso, ela é sua filha." "Antônio, eu preciso de tempo para pensar. Minha situação é complicada." "Sua situação e a situação dela. Ela passou a vida inteira sem pai. E quando finalmente tem a chance de conhecê-lo, você fala sobre sua situação." Roberto se sentiu envergonhado pela resposta de Antônio. Ele sabia que estava sendo egoísta, mas também sabia que revelar a existência de Helena destruiria o casamento que havia construído. "Me dá alguns dias", pediu ele. "Preciso conversar com minha esposa." "Está bem. Mas, Roberto, não demore muito. Helena já sofreu abandono suficiente na vida." Roberto partiu sem se despedir de Helena, deixando Antônio com um peso enorme no coração. Ele não sabia se deveria contar para a menina o que havia acontecido. Naquela noite, durante o jantar, Helena notou que Antônio estava diferente. "Senhor Antônio, o senhor está bem?" perguntou ela. "Estou sim, Helena. Só preocupado com algumas coisas da fazenda. Posso ajudar?" A oferta sincera de ajuda de Helena fez Antônio se sentir ainda pior por não contar a verdade para ela. "Não precisa se preocupar com isso", disse Marta, que havia notado a tensão do irmão. "São assuntos de adultos." "Tá bom", concordou Helena. "Mas se precisarem de mim, eu tô aqui." Após Helena ir dormir, Antônio contou para Marta sobre a visita de Roberto. "Você não contou para ela?" perguntou Marta. "Não sabia se devia. E se ele decidir que não quer conhecê-la, ela vai sofrer ainda mais." "Antônio, ela tem direito de saber. É pai dela. Um pai que a abandonou uma vez e pode abandonar de novo. Mesmo assim, a decisão deveria ser dela." Antônio sabia que Marta estava certa, mas tinha medo de magoar Helena ainda mais. 3 dias se passaram sem notícias de Roberto. Antônio estava ficando cada vez mais irritado com a demora e Helena havia notado que algo estava errado. "Dona Marta", disse ela numa manhã, enquanto ajudava a preparar o café. "O senhor Antônio está diferente. Aconteceu alguma coisa?" Marta hesitou. Ela havia prometido ao irmão que não contaria nada, mas via como Helena estava preocupada. "Helena, se eu te contar uma coisa, você promete que não vai ficar chateada com o senhor Antônio?" "Prometo. Apareceu aqui alguém que talvez seja seu pai." Helena deixou cair a xícara que estava segurando. Felizmente era de plástico e não quebrou. "Meu pai? Aqui?" "O senhor Antônio não queria te contar porque tem medo que ele não queira conhecer você. Mas eu acho que você tem direito de saber." Helena se sentou pesadamente numa cadeira. "Como ele é?" "É um homem de negócios, rico, bem vestido. Mas..." Marta hesitou. "Mas o quê?" "Ele pareceu assustado quando te viu e foi embora sem se despedir." Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. "Ele não me quer mesmo, né?" disse ela finalmente com a voz embargada. "Não sabemos isso, Helena. Talvez ele só precise de tempo para se acostumar com a ideia. Ou talvez ele tenha percebido que eu não sou uma filha que vale a pena ter." "Helena, nunca mais diga isso." Marta se ajoelhou na frente da criança. "Você é uma menina maravilhosa. Qualquer pai ficaria orgulhoso de ter uma filha como você." "Então por que ele foi embora?" "Porque alguns adultos são covardes, mas isso não significa nada sobre você." Naquele momento,
Antônio entrou na cozinha e imediatamente percebeu que algo havia acontecido. "O que foi?" perguntou ele. "Eu contei para Helena sobre a visita do pai dela", disse Marta. Antônio se sentiu traído pela irmã, mas quando viu o rosto de Helena, entendeu que ela precisava saber. "Helena, eu sinto muito por não ter contado antes. Estava tentando te proteger." "Eu sei, Sr. Antônio. O senhor sempre me protege." "E sobre seu pai, ele disse que precisa de tempo para pensar. Isso não significa que ele não te quer." "Significa sim", disse Helena, com uma sabedoria triste. "Se ele me quisesse, não precisaria pensar." A resposta deixou Antônio sem palavras. Helena havia entendido a situação melhor do que ele esperava. "Mas tudo bem", continuou Helena. "Eu já tenho uma família agora. Vocês cuidam de mim melhor do que muitos pais cuidam dos filhos." As palavras de Helena tocaram profundamente Antônio e Marta. A criança havia escolhido vê-los como família, e eles sentiram o peso e a alegria dessa responsabilidade. "Helena", disse Antônio, "você realmente nos considera sua família?" "Claro que sim. Vocês me deram casa, comida, carinho e me deixam ajudar com as coisas que eu gosto. O que mais uma família faz?" "Nada mais", respondeu Marta, com os olhos marejados. "Absolutamente nada mais." Naquele mesmo dia, Roberto finalmente retornou à fazenda. Desta vez, ele vinha com uma expressão determinada. "Antônio, preciso falar com Helena", disse ele assim que chegou. "Você decidiu o que vai fazer?" "Decidi. Conversei com minha esposa sobre a situação. Não foi fácil, mas ela entendeu que preciso assumir minha responsabilidade." "E seus outros filhos?" "Eles vão conhecer a irmã que não sabiam que tinham. Pode ser difícil no começo, mas é o certo a se fazer." Antônio sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Roberto estava fazendo a coisa certa, mas e se Helena não quisesse conhecê-lo? "Roberto, tem uma coisa que você precisa saber. Helena já sabe que você esteve aqui. E ela entendeu que você hesitou em conhecê-la." "Como ela reagiu?" "Com mais maturidade do que você. Ela disse que se você precisasse pensar, é porque não a queria mesmo." Roberto se sentiu envergonhado. Uma criança de 8 anos havia demonstrado mais clareza emocional do que ele. Ela me daria uma chance de explicar. Só há uma forma de descobrir. Mas, Roberto, se você vai fazer isso, precisa ser de coração. Helena já sofreu abandono suficiente. Não pode brincar com os sentimentos dela." "Eu entendo. E Antônio? Obrigado por cuidar dela. Pelo que vejo, você tem sido o pai que eu deveria ter sido." Eles encontraram Helena no galinheiro, como sempre. Ela estava sentada no chão, conversando baixinho com uma galinha que havia chocado ovos recentemente. "Helena", chamou Antônio, "tem alguém aqui que gostaria de falar com você." Helena levantou o olhar e viu Roberto. Sua expressão não demonstrou surpresa, apenas uma certa curiosidade cautelosa. "Oi", disse ela simplesmente. "Oi, Helena", respondeu Roberto, visivelmente nervoso. Posso conversar com você?" Helena assentiu e se levantou, limpando as mãos no avental. Antônio se afastou para dar privacidade, mas ficou perto o suficiente para intervir se necessário. "Helena", começou Roberto, "eu sou seu pai." "Eu sei", respondeu ela calmamente. "Dona Marta me contou." "E como você se sente sobre isso?" Helena pensou por um momento antes de responder. "Confusa. Minha mãe sempre disse que meu pai havia morrido. Agora descubro que ele só não queria saber de mim." Roberto sentiu o coração apertar com a honestidade brutal da filha. "Helena, eu cometi um erro terrível. Quando sua mãe me disse que estava grávida, eu fiquei com medo. Era jovem e achei que não estava pronto para ser pai. E agora está pronto? Agora entendo que deveria ter estado pronto há 8 anos atrás e que perdi muitas coisas importantes da sua vida por causa do meu medo." Helena observou Roberto cuidadosamente, como se estivesse tentando decidir se podia confiar nele. "O senhor tem outros filhos?" perguntou ela. "Tenho. 2, um menino de 5 anos e uma menina de 3. "Eles sabem de mim?" "Agora sabem. Minha esposa e eu contamos para eles que tenho uma irmã mais velha." "E eles querem me conhecer?"
Eles ficaram curiosos, especialmente quando eu disse que você entende muito de animais. Helena sorriu levemente. Eu gosto de bichos. Eles são mais fáceis de entender que pessoas. Roberto riu, reconhecendo algo de si mesmo na observação da filha. Helena, eu sei que não posso apagar os anos que perdi, mas gostaria de ter a chance de ser seu pai agora, se você deixar. O que isso significa? Significa que eu quero fazer parte da sua vida, quero conhecer você, quero que você conheça seus irmãos, quero cuidar de você. Helena ficou em silêncio por um longo momento, mexendo nervosamente com o avental. E se eu não gostar de você? Ou se você não gostar de mim? Então vamos dar tempo ao tempo. Não precisa ser tudo de uma vez, podemos nos conhecer devagar. E Sr. Antônio e Dona Marta, eles vão continuar sendo minha família? Roberto olhou para Antônio, que havia se aproximado ao ouvir a pergunta. Helena, disse Antônio, você pode ter mais de uma família. Roberto é seu pai biológico, mas isso não muda o fato de que você tem uma casa aqui conosco. Isso é verdade, concordou Roberto. Antônio e Marta cuidaram de você quando eu não estava aqui. Eles sempre serão sua família também. Helena pareceu aliviada com a resposta. Então, a gente pode tentar? Perguntou ela timidamente. Podemos tentar, confirmou Roberto, estendendo a mão para ela. Helena hesitou por um momento, então pegou a mão do pai. Era estranho, mas também se sentia certo de alguma forma. Nas semanas seguintes, Helena começou a visitar Roberto e sua família nos fins de semana. No começo era estranho para todos, mas gradualmente eles foram se acostumando uns com os outros. Os filhos de Roberto, Miguel e Ana, ficaram fascinados com Helena e especialmente com seu conhecimento sobre animais. Ela ensinou para eles muitas coisas que havia aprendido com a mãe e com o Sr. Antônio. Carla, a esposa de Roberto, foi quem mais demorou para se adaptar à situação. Era difícil aceitar que o marido havia escondido a existência de uma filha por tanto tempo. Mas quando conheceu Helena, ficou impressionada com a maturidade e bondade da menina. Roberto, disse ela numa noite, depois que Helena havia voltado para a fazenda. Ela é uma criança especial. É sim, e eu perdi 8 anos da vida dela por causa da minha covardia. Mas agora você tem a chance de fazer diferente. Ela te deu uma segunda chance que muitas pessoas não dariam. Roberto sabia que Carla estava certa. Helena havia demonstrado uma generosidade de espírito que ele não merecia, mas pela qual era eternamente grato. Uma noite, quando Helena estava na fazenda, ela se aproximou de Antônio enquanto ele verificava as galinhas. Senhor Antônio, posso fazer uma pergunta? Claro, Helena. O senhor está chateado porque agora eu tenho outro pai? Antônio parou o que estava fazendo e olhou para Helena. Por que você acha que eu estaria chateado? Porque talvez o senhor ache que eu não preciso mais de vocês agora que achei meu pai de verdade. Antônio se ajoelhou na frente de Helena, como fazia sempre que queria ter uma conversa séria com ela. Helena, escuta bem o que eu vou te dizer. Você sempre vai ter um lugar aqui conosco, independente de qualquer coisa. Roberto é seu pai biológico, mas eu e Marta te amamos como se você fosse nossa filha. Vocês me amam? Perguntou Helena com os olhos brilhando. Amamos muito. Você trouxe alegria para nossas vidas de uma forma que não esperávamos. Helena abraçou Antônio com força. Eu também amo vocês. Muito, muito mesmo. Então não se preocupe com nada. Você tem 2 famílias agora, e isso só significa que tem mais gente te amando. Alguns meses depois, chegaram finalmente notícias sobre Marina. A polícia havia encontrado um esquema de exploração de trabalho onde várias mulheres, incluindo Marina, haviam sido enganadas e mantidas em condições precárias. Marina estava viva, mas hospitalizada e em estado frágil. Ela havia conseguido escapar e denunciar o esquema, mas estava muito doente devido às condições terríveis em que havia sido mantida. Quando Helena recebeu a notícia, ela chorou de alívio e preocupação ao mesmo tempo. Sua mãe estava viva, mas precisava de cuidados médicos. Eu posso visitá-la? Perguntou Helena. Claro que pode, respondeu Antônio. E vamos garantir que ela receba o melhor tratamento possível.
Roberto, que agora era uma presença constante na vida de Helena, ofereceu pagar todos os custos médicos de Marina. Era sua forma de tentar compensar, ainda que parcialmente, o sofrimento que sua ausência havia causado. A reunião entre Helena e Marina foi emocionante e dolorosa ao mesmo tempo. Marina estava magra e fraca, mas seus olhos se iluminaram quando viu a filha. "Minha menina", disse ela com a voz embargada, "como você cresceu." "Mãe, eu estava com tanto medo que você não voltasse nunca", chorou Helena, abraçando Marina cuidadosamente. "Eu prometi que voltaria, não prometi? Só demorei mais do que esperava." Marina ficou surpresa ao saber sobre todas as mudanças na vida de Helena. A filha agora tinha 2 famílias. Estava estudando e havia se tornado uma expert em cuidar de galinhas. "Parece que você não precisou mais de mim", disse Marina, com uma mistura de orgulho e tristeza. "Sempre vou precisar da senhora, mãe. Só que agora tenho mais pessoas me ajudando a cuidar da senhora também." A recuperação de Marina foi lenta, mas gradual. Antônio e Marta ofereceram uma casa pequena na fazenda para ela morar quando saísse do hospital, para que pudesse ficar perto de Helena. Roberto, enfrentando seus próprios demônios, fez questão de pedir desculpas pessoalmente para Marina. "Marina, eu sei que não posso mudar o passado", disse ele durante uma das visitas ao hospital. "Mas quero que saiba que sou eternamente grato pelo que você fez. Criou uma filha maravilhosa sozinha, e isso é mais do que eu poderia ter feito na época. Roberto, eu não guardo rancor. Éramos jovens e assustados. O importante é que agora Helena tem um pai presente e uma mãe corajosa que fez de tudo para dar uma vida melhor para ela." 6 meses depois, a vida havia se estabilizado para todos. Marina estava completamente recuperada e morando na casa pequena da fazenda, onde ajudava Marta com os aspectos administrativos do negócio. Helena dividia seu tempo entre a fazenda, a casa do pai e seus estudos. Ela havia descoberto uma paixão pela veterinária e passava horas lendo livros sobre cuidados com animais. "Helena", disse Antônio numa manhã, enquanto observavam as galinhas, "você está feliz?" "Muito feliz", respondeu ela sorrindo. "No começo, quando minha mãe sumiu, eu achei que minha vida tinha acabado, mas na verdade, ela estava só começando." "Por quê?" "Porque antes eu só tinha uma mãe que eu amo muito. Agora tenho uma mãe, um pai, 2 irmãos, e vocês 2, que são como avós para mim. E ainda tenho todas essas galinhas para cuidar." Antônio riu da comparação. "Avós, é?" "É. Vocês cuidam de mim como se fossem meus avós, e eu cuido de vocês também." "E como você cuida da gente?" "Cuidando das galinhas, ajudando com o trabalho e lembrando vocês de tomarem remédio quando estão doentes." Era verdade. Helena havia se tornado a responsável por lembrar Antônio de tomar a medicação para a pressão alta e sempre preparava chás especiais para Marta quando ela estava estressada. "Você sabe que conseguiu uma coisa muito difícil?" disse Antônio. "O quê?" "Conseguiu unir 2 famílias que nem se conheciam. Agora Roberto e Carla vêm aqui toda semana. Miguel e Ana adoram brincar na fazenda, e sua mãe se tornou indispensável para a Dona Marta." "É porque amor não ocupa espaço", disse Helena, repetindo algo que Marina sempre dizia. "Quanto mais amor a gente tem, mais amor a gente pode dar." 1 ano depois do dia em que Helena havia aparecido na fazenda pedindo para comer o milho das galinhas, eles organizaram uma grande festa. Era para comemorar o aniversário de 9 anos de Helena, mas também para celebrar todas as mudanças positivas que haviam acontecido. A festa reuniu todas as famílias: Antônio e Marta, Marina, Roberto, Carla, Miguel e Ana, Dona Rosa e até mesmo alguns vizinhos da fazenda que haviam se tornado amigos de Helena. "Helena", disse Roberto durante a festa, "quero te dar um presente especial." Ele entregou para ela um documento oficial. "O que é isso?" perguntou Helena. "São os papéis de adoção. Se você quiser, oficialmente você vai ser minha filha. Mas isso não muda nada sobre sua relação com Antônio, Marta e sua mãe. Só torna legal o que já é real." Helena olhou o documento sem entender completamente sua importância. "Isso significa que eu sempre vou ter uma família."
Significa que você sempre teve uma família. Só estamos fazendo isso oficial. Helena abraçou Roberto, Antônio, Marta e Marina ao mesmo tempo, criando um abraço coletivo que simbolizava perfeitamente sua família expandida. Obrigada, disse ela, por tudo. Por me darem uma chance, por cuidarem de mim e por me mostrarem que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. Naquela noite, enquanto todos se despediam, Antônio observou Helena distribuindo pedaços de bolo que havia sobrado para as galinhas. Ainda cuidando dos animais, comentou ele. Sempre, respondeu Helena. Elas foram as primeiras a me aceitar aqui. Não posso esquecer delas agora. Helena, você tem certeza de que quer ser veterinária? Tenho. Quero cuidar de animais como essas galinhas e também ensinar outras crianças a cuidar deles. Então, vamos te ajudar a realizar esse sonho. Todos nós, acrescentou Roberto, que havia se aproximado. Você merece ter todos os seus sonhos realizados. Helena sorriu, olhando para suas galinhas, para suas famílias e para a fazenda que havia se tornado seu lar. Sabem de uma coisa? Disse ela. Às vezes, as melhores coisas da vida começam com uma pergunta simples. Que pergunta? Perguntou Marta. Posso comer o milho das galinhas? Respondeu Helena, rindo. Quem diria que essa pergunta ia mudar tantas vidas? Antônio riu também, lembrando-se do dia em que aquela menina magra e descalça havia aparecido em sua propriedade. Ele nunca poderia ter imaginado que ela não estava pedindo apenas comida. Estava oferecendo amor, família e um propósito renovado para todos eles. Helena, disse ele, você sabe o que a sua pergunta realmente significava? Não, o quê? Significa, posso fazer parte da sua família? E a resposta sempre foi sim. Helena sorriu e se aconchegou entre todos eles, rodeada pelo amor de suas famílias e pelo som suave de suas galinhas se acomodando para a noite. Havia começado com fome e solidão, mas havia se transformado em abundância e amor. E tudo porque uma menina corajosa havia tido a coragem de fazer uma pergunta simples para um estranho. Alguns anos se passaram, e Helena cresceu se tornando exatamente o que todos esperavam. Uma jovem inteligente, bondosa e dedicada. Aos 15 anos, ela já era conhecida em toda a região como a Menina das Galinhas, mas agora também como uma das melhores estudantes da escola técnica em veterinária da cidade. A fazenda de Antônio havia prosperado além de todas as expectativas. As técnicas que Helena havia desenvolvido para cuidar das galinhas se tornaram referência, e eles recebiam visitantes de outras fazendas que queriam aprender seus métodos. Marina havia se tornado a administradora oficial da fazenda, trabalhando em parceria com Marta. Sua experiência de vida e sua inteligência natural haviam se mostrado valiosas para os negócios. Roberto contribuía financeiramente e com contatos comerciais, criando uma verdadeira empresa familiar. Miguel e Ana, agora com 11 e 9 anos respectivamente, passavam as férias escolares na fazenda, aprendendo sobre animais com Helena. Eles a viam como uma irmã mais velha e protetora, e Helena adorava ensinar para eles tudo o que havia aprendido. Helena, disse Antônio numa tarde, enquanto observavam uma nova ninhada de pintinhos. Você se lembra do dia em que chegou aqui? Como poderia esquecer? Respondeu ela, sorrindo. Eu estava com tanta fome que achei que ia desmaiar. E você se lembra da primeira coisa que disse? Posso comer o milho das galinhas? Helena riu. Que pergunta mais estranha, né? Não foi estranha, foi perfeita. Era exatamente a pergunta que você precisava fazer. Por que o senhor diz isso? Porque você não pediu esmola. Você pediu para compartilhar. Havia generosidade até na sua fome. Helena pensou sobre isso por um momento. Acho que minha mãe me ensinou bem. Ela sempre dizia que mesmo quando a gente não tem nada, ainda pode ter dignidade. E você nunca perdeu isso. Mesmo nos momentos mais difíceis, você sempre manteve sua dignidade e sua bondade. Aprendi que essas coisas ninguém pode tirar da gente. Podem tirar nossa casa, nossa comida, nossa família, mas não podem tirar quem a gente é por dentro. Antônio assentiu, impressionado mais uma vez com a sabedoria de Helena.
Ela havia passado por tantas dificuldades, mas havia emergido delas mais forte e mais sábia. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Realmente feliz? Helena sorriu, olhando ao redor da fazenda que havia se tornado seu mundo. Senhor Antônio, eu não saberia nem descrever o quanto sou feliz. Tenho 2 famílias que me amam. Estou estudando o que gosto, tenho meus bichos para cuidar e aprendi que problemas sempre têm solução quando a gente tem pessoas boas ao lado. E sua mãe, como ela está? Feliz também. Ela me disse outro dia que nunca imaginou que sair procurando trabalho podia resultar em encontrar uma família inteira. Às vezes, o que parece uma tragédia no começo se revela uma bênção no final. É verdade. Se ela não tivesse saído, eu nunca teria conhecido vocês. Se vocês não tivessem me ajudado, eu nunca teria encontrado meu pai. Se meu pai não tivesse aparecido, eu nunca teria conhecido meus irmãos. É como se tudo tivesse sido planejado. Talvez tenha sido. Minha mãe sempre dizia que a vida tem seus próprios planos, e às vezes eles são melhores que os nossos. Naquele momento, Roberto chegou com Miguel e Ana para o fim de semana. As crianças correram imediatamente para Helena, ansiosas para saber sobre os novos desenvolvimentos na fazenda. Helena, gritou Ana, o pintinho que você disse que ia nascer com uma marca diferente já nasceu? Nasceu sim, respondeu Helena, levando-os para ver. E olha só que marca interessante ele tem. O pintinho tinha uma mancha escura no formato de um coração na cabeça, algo extremamente raro. Nossa! Exclamou Miguel. É como se ele fosse especial. Todos eles são especiais, disse Helena, assim como todas as pessoas. Às vezes só precisamos de tempo para descobrir o que nos torna únicos. Roberto observou a interação entre os filhos com orgulho. Helena havia se tornado uma influência muito positiva na vida de Miguel e Ana, ensinando-lhes valores de trabalho, compaixão e responsabilidade. Helena, disse ele, sua mãe me contou que você está pensando em escrever um livro sobre cuidados com galinhas. Estou, respondeu ela animada. Quero ensinar outras pessoas as técnicas que aprendi, especialmente crianças que talvez não tenham muito dinheiro, mas querem cuidar de animais. Posso ajudar com a publicação quando você terminar. Sério? Obrigada, pai. Roberto sorriu sempre que Helena o chamava de pai. Havia levado tempo para ela se acostumar com a palavra, mas agora saía naturalmente. Na verdade, continuou Helena, eu estava pensando em dedicar o livro para vocês todos. Para nós? É, para Senhor Antônio e Dona Marta, que me ensinaram que família é quem cuida da gente. Para você, que me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Para minha mãe, que me ensinou a nunca desistir. E para Miguel e Ana, que me lembram todos os dias como é bom ter irmãos. A dedicação tocou profundamente todos os presentes. Helena havia encontrado uma forma de honrar cada pessoa que havia contribuído para sua jornada. E qual vai ser o título do livro? Perguntou Marta, que havia se juntado ao grupo. Ainda não decidi. Estava pensando em Do milho das galinhas ao coração das pessoas ou algo assim. Gosto do primeiro, disse Antônio. Conta toda a história. É verdade. Tudo começou com milho de galinhas e terminou com muito mais do que eu podia imaginar. Enquanto o grupo caminhava pela fazenda, Helena parou em frente ao galinheiro onde tudo havia começado. O lugar havia sido reformado e expandido, mas ainda mantinha a essência do local onde ela havia feito sua primeira pergunta a Antônio. Vocês sabem o que aprendi nesses anos todos? Disse ela. O quê? Perguntaram todos, curiosos. Que fazer a pergunta certa no momento certo pode mudar tudo. Se eu não tivesse tido coragem de perguntar se podia comer o milho das galinhas, nada disso teria acontecido. E qual foi a pergunta certa? Quis saber Ana. Na verdade, não foi só uma pergunta, foram várias. Posso comer o milho das galinhas? Foi só o começo. Depois veio, posso trabalhar para você? Posso ficar aqui? Posso fazer parte desta família? E todas as respostas foram sim, completou Miguel. Nem todas no começo, riu Helena. Dona Marta hesitou bastante antes de dizer sim para algumas dessas perguntas. É verdade, admitiu Marta.
mas foi a melhor decisão que já tomei na vida. Para mim também, disse Roberto. Helena me deu uma segunda chance de ser pai, e desta vez estou fazendo direito. Vocês todos me deram chances, disse Helena. Chance de ter família, de estudar, de sonhar, de ser feliz. Agora é minha vez de dar chances para outras pessoas. Como assim? Perguntou Marina, que havia se aproximado. Estou pensando em criar um programa aqui na fazenda para ensinar crianças carentes a cuidar de animais. Seria como uma escola prática de veterinária para quem não pode pagar por estudos formais. Helena, disse Antônio orgulhoso, essa é uma ideia maravilhosa. E posso ajudar com o financiamento, ofereceu Roberto. E eu posso cuidar da parte administrativa, acrescentou Marta. E eu posso ensinar sobre plantas medicinais para animais, disse Marina. Helena olhou para sua família expandida, sentindo o coração transbordar de gratidão. Vocês topam mesmo? Claro, responderam todos em coro. Então vamos transformar esta fazenda no maior centro de ensino sobre cuidados com animais da região. E como vamos chamar? Perguntou Ana. Helena pensou por um momento, olhando para as galinhas que ciscavam tranquilamente no quintal. Que tal Instituto Milho das Galinhas? Todos riram da sugestão, mas concordaram que era perfeito. Representava exatamente a jornada que todos haviam percorrido juntos. 2 anos depois, o Instituto Milho das Galinhas estava funcionando plenamente. Crianças de toda a região vinham aprender sobre cuidados com animais, agricultura sustentável e, principalmente, sobre valores como trabalho, responsabilidade e amor ao próximo. Helena, agora com 17 anos, havia se tornado uma professora natural. Sua história pessoal inspirava os alunos e suas técnicas práticas eram reconhecidas por veterinários profissionais. Professora Helena, disse uma menina de 10 anos que lembrava muito Helena no dia em que chegara à fazenda. Como a senhora aprendeu tanto sobre bichos? Observando muito, perguntando muito e principalmente amando muito, respondeu Helena. Quando você ama os animais, eles te ensinam tudo o que você precisa saber. E é verdade que a senhora começou aqui pedindo comida? É verdade, sim. Eu estava com muita fome e perguntei se podia comer o milho das galinhas. E o que aconteceu? Aconteceu que uma pergunta sobre milho se transformou numa história sobre família, amor e realizações. Como? Helena sorriu, lembrando-se de como ela mesma havia feito perguntas similares quando era pequena. Porque às vezes, quando perguntamos uma coisa simples, descobrimos coisas muito mais importantes. Eu perguntei sobre milho, mas o que eu realmente estava perguntando era se alguém se importava comigo. E alguém se importou? Muitas pessoas se importaram. E agora todas elas são minha família. A menina sorriu, claramente inspirada pela história. Professora Helena, posso fazer uma pergunta? Claro que pode. A senhora acha que, se eu cuidar bem dos bichos, também vou encontrar uma família boa? Helena se ajoelhou na frente da criança, lembrando-se de como Antônio fazia isso com ela. Sabe o que eu acho? Acho que você já tem uma família boa. Você mesma me contou sobre sua avó que cuida de você. Mas cuidar bem dos bichos vai te ensinar a cuidar bem das pessoas também. E isso sempre atrai mais amor para a nossa vida. Promete? Prometo. Mas você também tem que prometer uma coisa para mim. O quê? Promete que nunca vai ter medo de fazer perguntas importantes. Prometo. Após as aulas, Helena caminhava pela fazenda, refletindo sobre como sua vida havia mudado. Olhou para o galinheiro original que agora era preservado como um marco histórico do Instituto. Uma placa na entrada dizia: aqui começou uma história de amor, família e transformação. Ainda refletindo sobre o passado? Perguntou Antônio, se aproximando. Sempre, respondeu Helena. É incrível como tudo mudou a partir de uma pergunta tão simples. Você sabe qual é a parte mais impressionante da sua história? Qual? É que você nunca parou de fazer perguntas importantes. Primeiro, perguntou sobre milho, depois sobre trabalho, depois sobre família. E agora está ensinando outras crianças a fazer as próprias perguntas. É verdade.
Acho que perguntas são mais importantes que respostas. Respostas acabam, mas perguntas geram novas possibilidades. E qual é sua próxima pergunta importante? Helena sorriu, olhando para o horizonte onde o sol se punha sobre a fazenda. Estou pensando em perguntar: como posso ajudar mais crianças a encontrar suas próprias famílias? E qual você acha que vai ser a resposta? Ainda não sei, mas sei que vai ser boa porque todas as pessoas importantes da minha vida estão aqui para me ajudar a encontrá-la. Naquele momento, Marina, Roberto, Marta, Miguel e Ana se aproximaram, voltando de uma caminhada pela propriedade. Do que vocês estão falando? Perguntou Marina. Estávamos falando sobre perguntas importantes, respondeu Antônio. Ah, sim, disse Roberto. Helena sempre teve um talento especial para fazer as perguntas certas. Na verdade, disse Helena, eu acho que todos vocês também fizeram perguntas importantes para mim. Como assim? Perguntou Marta. Senhor Antônio perguntou se eu queria trabalhar. Dona Marta perguntou se eu queria ficar. Minha mãe sempre perguntava se eu estava bem. Roberto perguntou se eu podia perdoá-lo. Miguel e Ana sempre perguntam se podem aprender coisas novas comigo. E todas essas perguntas te ajudaram? Todas elas me mostraram que eu era importante para vocês, e isso fez toda a diferença. Helena, disse Ana, posso fazer uma pergunta importante para você agora? Claro. Você vai ser minha irmã para sempre? Helena abraçou Ana com carinho. Para sempre e sempre. Nada no mundo pode mudar isso. Nem mesmo quando você crescer e tiver seus próprios filhos. Nem mesmo assim. Vocês sempre serão minha primeira família escolhida. E nós? Perguntou Miguel, apontando para todos os adultos. Vocês são minha família do coração. A que me ensinou que amor não tem limite e que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. Enquanto o grupo caminhava de volta para a casa principal, Helena pegou um grão de milho que havia caído no chão e o guardou no bolso. Por que você guardou isso? Perguntou Marina, que havia notado o gesto. É meu lembrete, respondeu Helena. Lembra que grandes histórias podem começar com coisas muito pequenas. E você acredita que sua história é grande? Acredito que qualquer história que termina com amor é grande, e a nossa terminou com muito amor. Na verdade, disse Antônio, acho que nossa história não terminou ainda. Ela está só começando. É verdade, concordou Helena. Cada dia é um novo capítulo. E qual você acha que vai ser o próximo capítulo? Perguntou Roberto. Helena olhou para sua família reunida, para a fazenda que havia se tornado sua casa e para o instituto que estava ajudando outras crianças a encontrar seu caminho. Acho que o próximo capítulo vai ser sobre como uma pergunta simples pode continuar mudando vidas para sempre. Como assim? Cada criança que passa pelo instituto aprende a fazer suas próprias perguntas importantes. E quando elas fizerem essas perguntas para outras pessoas, vão criar suas próprias histórias de amor e família. Então, sua pergunta original vai continuar se multiplicando? Exatamente. Posso comer o milho das galinhas? Se tornou, posso fazer parte desta família? Que se tornou, posso ajudar outras pessoas a encontrar suas famílias? Que vai se tornar centenas de outras perguntas importantes, feitas por centenas de outras crianças. Marta se emocionou com a visão de Helena. Você sabe que vai mudar o mundo com essa ideia? Não quero mudar o mundo inteiro, respondeu Helena. Quero só mudar o mundo de uma criança por vez. Como vocês mudaram o meu. Fim da história. Agora conta pra gente o que achou dessa história emocionante. Você acredita que uma pergunta simples pode realmente mudar uma vida inteira? Deixa seu comentário contando se você já fez alguma pergunta que mudou seu destino ou se conhece alguém que passou por uma transformação parecida com a da Helena. A história te emocionou? Queremos saber sua opinião sincera. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração.